Fala galera, beleza? O Whitson Miranda aqui. Hoje eu quero te mostrar de forma simples como usar um compressor em vocais. Esse é um dos processos que mais confunde quem está começando. Eu tive muita dificuldade, beleza? Mas quando você entende, cara, sua voz fica outra coisa. A mix vai ficar mais firme, mais equilibrada e com presença, tá? Então, bora lá que eu vou te mostrar os principais erros e como resolver eles aqui na hora da compressão. O primeiro erro que eu quero comentar aqui com você é a questão de não analisar a voz antes de comprimir. Tem muita gente que abre um projeto ou faz uma gravação e já vai colocando ali, né, um compressor, já vai girando os botões, sem nem ouvir mesmo a voz. Só que antes de qualquer plugin, você precisa ouvir, né, a voz limpa, clara, né, olhar como que está a waveform aqui dentro do Cubase, tá? Se a onda tiver cheia de picos altos e baixos, significa que essa voz é irregular e vai precisar aí de mais cuidado, tá bom? Se ela já vem mais reta, mais constante, né, você pode usar menos compressão, beleza? Então, analisando isso, olha que exemplo interessante aqui. Bom, o que eu tenho analisando para essa waveform aqui? Aparentemente ela está mais ou menos equilibrada, né? Ela tem mais ou menos uma média aqui seguindo certinho, tem alguns picos saltando, ok, tudo bem, mas não está tão gritante. Mas a gente está vendo isso aqui no micro. Se a gente olhar no macro, o quão fora essa voz está aqui, né? De ser uma voz regular, uma voz mais constante, né? A gente tem bastante picos, né? Bastante diferenças aqui de volumes. Então a gente precisa, antes de tudo, começar a analisar, ver visualmente como que está a nossa onda vocal, tá? Então a gente tem picos muito altos sobrando aqui, a gente tem a nossa média de volume aqui embaixo, né? Então a gente precisa realmente comprimir essa voz aqui para ela ficar mais coesa, né? Com mais presença, com mais clareza, assim por diante, tá? Então sempre que você se deparar com essa situação aqui, você precisa sim usar os processos da compressão para poder fazer o equilíbrio. Então o compressor vai servir para isso, para manter a dinâmica do seu áudio, no caso aqui do vocal, para a gente ter uma consistência melhor. Junto a você analisar a sua waveform, você precisa também saber qual tipo de compressor que você vai usar para essa determinada situação, tá? Então, outro erro é achar que o compressor é tudo igual. Não é, tá? Então, cada tipo de compressor vai reagir de um jeito, beleza? Eu vou simplificar para você aqui, para você entender melhor como que funciona isso. Basicamente, a gente tem 4 tipos principais de compressores que a gente pode usar em uma onda de áudio, né? Pode ser em vocal, pode ser instrumento e assim por diante. E esses 4 tipos de compressores vão trazer características diferentes. Então, por exemplo, um compressor óptico, por exemplo, o CLA-2A, tá? Ele vai trazer um tipo de compressão mais suave, tá? Vai deixar a voz mais natural. Porém, ele não é um compressor para poder segurar picos. Não que ele não vá segurar, mas ele tem um ataque lento, né? Então ele vai fazer com que os picos passem, né? Então não seria o ideal para esse tipo de situação, de aplicação aqui, na verdade, no nosso caso que a gente precisa. O outro tipo de compressor que a gente tem é os compressores FET, tá? Que é, por exemplo, o CLA 76. Então o CLA 76 ele é um compressor FET, beleza? E ele vai ser rápido, tem um ataque rápido e vai ser bom demais para poder segurar os picos. Então se fosse para a gente usar um compressor, nesse caso aqui primeiro, para segurar os picos, a gente usaria um compressor FET, um compressor, por exemplo, CLA 76, tá? O terceiro tipo de compressor que a gente tem vai ser um compressor VCA, tá? O VCA é o SSL Comp aqui da Waves, beleza? A gente pode pegar ele aqui, ó, que é esse daqui, tá? E ele vai ter, né, uma compressão mais transparente, mais limpa, tá? Vai ter uma cola melhor, então a gente pode usar ele aqui também para voz, beleza? O outro compressor que a gente tem é um compressor tipo Varimu, né? Que é um compressor, por exemplo, aqui, ó, da Waves, esse daqui, ó,
que esse compressor aqui, ele vai ser um compressor também mais denso, mais transparente, porém esse compressor aqui, ele já vai ter um ataque e release já pré-definido, né, dependendo do material que ele está recebendo. Você vai ter o controle mais dele aqui usando o threshold, e vai ser um compressor que vai trazer mais um corpo para sua voz, deixar o som mais cheio, né, mais denso e assim por diante. Então perceba que não é só insertar um compressor ou um preset de compressor, né, que seja, você precisa saber qual compressor usar para determinada situação, beleza? Então nessa situação nossa aqui, eu vou tirar agora aqui esses compressores aqui e vamos fazer aqui o passo a passo para a gente comprimir essa voz aqui de forma certa, tá? Porque como eu mencionei, se você escolhe errado, né, já começa com o pé trocado. Então por isso é importante entender o tipo de compressor antes de somente comprimir, beleza? Bom, e aqui é onde a maioria das pessoas se perde, tá? Porque a gente tem 3 parâmetros praticamente nos compressores, que são os parâmetros principais para a gente poder fazer o ajuste do compressor corretamente nas vozes, tá? Então eu vou insertar aqui de novo o CLA 76, que é um compressor do tipo FET, né, que tem um ataque rápido, tá? Então a gente vai conseguir pegar esses ataques, esses picos mais rápido usando esse tipo de compressor, beleza? Bom, então a gente tem aqui basicamente os parâmetros de ataque, release, e aqui o input é como se fosse o threshold, tá? Então se eu abrir aqui um compressor do próprio Cubase, que é o Standard Compressor aqui, a gente vai ter aqui, ó, o threshold, tá? Então a partir dele a gente vai definir o quanto que a gente quer que o compressor comece a agir, beleza? Então a gente pode usar esse compressor aqui também para poder segurar os picos. Ele é um compressor digital, ele vai fazer isso aqui, um ataque release bem rápido. Então ele tem que 0,1 milissegundos de rapidez, tá? O release também é bem rápido, 10 milissegundos, e isso vai fazer com que ele atue bem rápido aqui em cima dos nossos transientes, dos nossos picos. Bom, mas vamos continuar aqui com o CLA 76, tá? Então a gente precisa configurar ele para que ele segure somente os picos. Então como que a gente faz isso? Nesse compressor aqui especificamente, quando a gente rola o knob aqui para a direita, ele age de forma mais rápida. E quando ele está para a esquerda, ele age de forma mais lenta, beleza? Então a gente vai ajustar esse aqui, juntamente com o threshold, e também controlar a saída aqui, beleza? A razão pode deixar 4x1 aqui, não tem problema, mas a gente vai focar principalmente nesses 3 botões aqui. Então agora a gente tem essa situação aqui, onde a gente tem esse vocal aqui, né? E ele está todo, praticamente a maioria das partes aqui estão irregulares, tá? Então, em alguns momentos está mais alto, tem mais picos sobrando, né? E outras partes estão mais baixas, como você pode ver aqui nessas partes, beleza? Então o som vai ficar mais baixo, vai sumir dentro da mix, tá? Então, como que a gente vai resolver isso? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai usar aqui um FET, né? Um CLA 76, poderia ser um VCA também, que é o VSSL, tá? Mas eu vou usar aqui o CLA porque eu acho que ele vai trabalhar melhor aqui nessa situação. Questão de gosto também, tá? Então, a gente vai configurar aqui para a gente ter um ataque rápido e um release médio, tá? E o threshold a gente vai regular aqui para a gente comprimir aqui uma redução, talvez de 2, 4 ou até 6 dB, a gente vai ter de redução aqui nesses picos, tá? E a gente vai tentar ao máximo manter a naturalidade desse áudio, desse vocal aqui, beleza? Então vamos colocar para tocar aqui e vamos ouvir aqui as partes, principalmente as partes onde está tendo mais desequilíbrio aqui entre os picos, né, e a média do áudio, beleza? Sitting, 'cause I notice that you seem so real. And tell me, what is it like to dance in the rain under pale moonlight? I'm stealing stars from the skies that fall from your eyes. I'm getting wrapped up in love with you, oh, wrapped up in love. Beleza, então aqui pela agulha aqui a gente percebeu que ele está voltando aqui mais ou menos até menos 10 de compressão, tá? De redução de ganho aqui. Ok, não está deteriorando o áudio, ainda tá legal aqui, dá para
tolerar, tá? Se eu quiser apertar menos, eu tiro mais do input aqui para ele não pegar tanto assim, beleza? Bom, vamos ouvir sem o compressor essa mesma parte para a gente ver como que tá soando. 'Cause I notice that you seem so real. And tell me, what is it like to dance in the rain under pale moonlight? I'm stealing stars from the skies that Beleza, perceba que a gente tem muita variação de volume aqui, ó. Vamos ouvir de novo só esse trecho aqui, ó. Vou pegar esse trecho aqui. stealing stars from the skies that stealing stars from the skies that Então a gente tem uma diferença bastante aqui interessante de volume que está acontecendo aqui, uma falta de gravação, né, de controle na hora de gravar, tá? Então só fazendo isso aqui, a gente está praticamente controlando os picos, tá? Se a gente quiser ser mais, apertar mais ainda, a gente deixa o release mais rápido, para ele só quando pegar aqui os picos, ele já pegar e já sair, já parar de comprimir, para ele manter, né, a linha aqui, a nossa média aqui no mesmo volume. Então se a gente abrir aqui essa onda aqui, dar um zoom nela aqui, a gente vai ver que a média desse áudio tá aqui, ó, perto do menos 18, ó, tá mais ou menos aqui em menos 16, talvez menos 15, né? E quando tá passando aqui do menos 12, talvez o menos 10 aqui, é onde estão os picos, né? A maioria das partes dos picos. Então a gente pode também ter isso aqui como referência para a gente não comprimir demais e também não deixar passar muito aqui os picos, beleza? É uma referência boa para a gente ter aqui. Bom, voltando aqui então, no compressor FET, que é um compressor com ataque e release rápido, a gente consegue fazer controle mais fácil desses picos, né? Então aqui um compressor, por exemplo, Varimu, ele não vai conseguir controlar esses picos dessa mesma forma aqui, beleza? Mas a gente pode usar um segundo compressor, né? Que vai ser um compressor mais suave, um compressor, por exemplo, do tipo óptico ou do tipo Varimu, para dar mais corpo, para dar mais consistência, tá? Então aí é que vai entrar, por exemplo, um CLA2A, ou um Pulchide da Wave, ou um Vintage Compressor do Cubase e assim por diante. Então ele vai ter uma configuração de ataque e release mais lento, né? Um threshold mais baixo, com a redução de ganho agora muito menor, tá? Então vamos insertar aqui um compressor desse tipo. Vamos pegar primeiro o CLA2A, vamos insertar aqui, beleza? E ele é só 2 botões, muito fácil de usar. Então vamos configurar ele aqui. 'cause I notice that you seem so real. And tell me, what is it like to dance in the rain under pale moonlight? I'm stealing stars from the skies that fall from your eyes. I'm getting wrapped up in love with you, Oh. Beleza, então perceba que ele está reduzindo aqui no máximo até 3 dB de redução aqui, tá ótimo esses parâmetros aqui. E ele já está conseguindo ficar nesses parâmetros aqui porque a gente está com um compressor antes segurando os picos, senão ele estaria aqui trabalhando de forma totalmente diferente aqui, beleza? Bom, então com isso, né, tendo esses 2 compressores aqui agora atuando, tá, a gente vai ter esse resultado. Vamos fazer um teste também com o Pulchide, vamos pegar ele aqui e vamos fazer aqui o mesmo parâmetro aqui para a gente ter aqui até menos 3 dB de redução de ganho aqui, beleza? 'Cause I notice that you seem so real. And tell me, what is it like to dance in the rain under pale moonlight? I'm stealing stars from the skies that fall from your eyes. I'm getting Beleza, então a gente com o Pulchide também a gente consegue ter esse mesmo resultado, né? Trazendo mais consistência, mais suavidade para o vocal aqui no geral, beleza? Então com isso aqui, né, a voz vai ficar mais controlada e ao mesmo tempo mais natural, né? Sem parecer que está sendo esmagada, achatada demais.
Bom, agora vamos fazer aqui um bounce desse áudio aqui para a gente ver como que ele vai ficar, né, depois de ser aplicado esses processos aqui. Como a gente aplicou aqui os compressores, a gente vai ter uma diferença no formato da onda. Então, então a onda vai ter que vir mais uniforme, mais consistente, tá? Porque a gente está aplicando aqui uma compressão para fazer isso. Então a gente vai ver isso aqui de forma visual. Então eu vou fazer aqui um render in place aqui e e vamos ver aqui agora como que essa onda vai ficar agora. Então já fiz aqui, ó. Vamos abrir ela bem aqui. Então perceba como que a gente tem uma diferença aqui do formato de onda, né? Que está bem equilibrada agora. A gente saiu disso aqui para isso aqui. Se a gente fosse fazer aqui com todo o áudio, daria mais ou menos esse tipo de onda aqui, mais consistente, né? Com uma forma mais natural, assim, de poder analisar, tá? Então vamos ouvir ela comprimida agora. 'Cause I notice that you seem so real. And tell me, what is it like to dance in the rain under pale moonlight? I'm stealing stars from the skies that... Beleza, então a gente tem aqui, ó, uma pista mais consistente, tá? Batendo aqui menos 14 de pico. Então vamos ouvir aqui agora a pista de cima, sem compressão, para a gente ver o nível de pico que ela estava chegando aqui. 'Cause I notice that you seem so real. And tell me, what is it like to dance in the rain under... Bom, a gente já viu aqui que bateu menos 7, né? Então já foi o dobro aqui do que a gente conseguiu chegar com o compressor de forma ajustada aqui, natural, tá? Então por que que é importante, né, a gente está sempre pensando em controlar, né, os picos aqui desse áudio? Primeiro que a voz fura mix, né, fica desconfortável de ouvir. Então se você não controlar esses picos, tem hora que você vai estar ouvindo a voz mais alta demais e não vai ter o que fazer. Porque como vai estar todo o processo já, tudo numa pista só, né, não tem como você controlar, tá? Segundo, que você vai precisar e ficar ajustando o volume toda hora. Então imagina você ter que fazer todo esse controle de volume, digamos aqui que essas partes irregulares aqui, você tem que fazer toda vez aqui no fader. Também é outro problema que você está procurando, tá? E o terceiro é que os efeitos como reverb, como delay, também ficam irregulares, tá? Porque eles vão reagir exatamente a essas diferenças de volume. Ou seja, controlar os picos é essencial para que você tenha uma voz que soe mais profissional e que encaixe melhor dentro da sua mix. Tá? É fundamental você fazer esses controles, beleza? Então a gente viu aqui a diferença, né, visualmente aqui da onda, a gente viu a medição também em pico, como que deu diferença, tá? Dessa forma aqui a voz vai ficar mais controlada, vai ficar mais presente, vai ficar sem sumir, sem estourar, né? Isso é compressão, feita do jeito certo, analisar primeiro o áudio, analisar primeiro a onda de áudio, né? Escolher o compressor adequado para a situação que você quer, tá? E configurar com calma. Então escolher o tipo de compressor também, né, vai fazer com que você obtenha os resultados melhores, tá? Por exemplo, um compressor óptico igual o CLA 2A, né, ele vai ter uma compressão mais natural, mais musical. O FET, que é o CLA 7.6, ele vai ter uma compressão mais rápida, né, para segurar os picos, tá? O VCA, você tem o SSL Comp, que ele vai ser mais transparente, vai trazer mais equilíbrio, mais cola, né, para o seu áudio, tá? E também tem um Varimu, que é um compressor, né, no modo lento, ele vai ser mais suave, vai dar mais corpo para o áudio, tá? Então, saber qual tipo de compressor usar vai fazer total diferença aí no seu processo de compressão, beleza? Aqui a gente deu o exemplo para vocal, mas poderia ser para qualquer outro tipo de áudio que a gente precisar trabalhar, beleza? Bom, se esse conteúdo te ajudou, já deixa um like aqui, comenta aqui abaixo e se inscreve no canal para poder não perder os próximos vídeos sobre gravação no Cubase. Você quer aprofundar ainda mais, eu acabei de lançar o curso Gravando no Cubase, onde eu mostro um passo a passo de como fazer as primeiras gravações com qualidade, com profissionalismo, para você obter o melhor resultado, beleza? E me diz aí
qual compressor você mais usa aí nos seus vocais. No mais, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!